inteligência artificial quer roubar minha família e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Antes da gente começar o episódio, a gente quer falar um pouco da onde a gente já passou aqui na podosfera. É isso aí. Existe podosfera ainda? Acho que as pessoas nem chamam mais por esse nome, né? Nossa, muito 2015, né? Tipo... Muito. Mas a gente veio de 2015, então é podosfera. Exatamente. Eu estive lá no Podcastinadores falando sobre Ainda Estou Aqui. E é engraçado, né, que parece que faz muito tempo que lançou e tudo, mas o Oscar tá chegando, então vai lá ver nossas opiniões. Até nossas opiniões sobre Globo de Ouro, que ainda não tinha sido premiada. Vamos ver o que a gente falou, que eu não me lembro muito bem se a gente chegou. Eu tava torcendo muito pela Fernanda Torres, mas a gente chegou a comentar sobre, então vai lá ver nossa opinião naquele momento. Sim. A gente participou do Cine Botequim falando sobre Nosferatus. A gente falou dos 3 filmes do Nosferatu lá, junto com a Nara e o Matheus. Foi legal pra caramba o papo. Foi muito gostoso o papo. Estive também no Rainhas do Grito, do Boca do Inferno. E a gente falou sobre o filme O Massacre, que é o Slumber Party Massacre. Cara, esse filme é muito massa. E lá elas falam, né, sobre filmes dirigidos por mulheres, produzido por mulheres. E, cara, esse filme é sensacional. E voltando aqui pro nosso episódio, vamos pra pauta. De eletrodomésticos que são acionados com um clique, até assistentes virtuais que automatizam uma casa inteira, sempre existiu quem criasse uma tecnologia para otimizar o trabalho humano. Isso é bom? Muito. Quem nunca se viu dizendo, Alexa, acender a luz do quarto, quando o interruptor tá ao lado? Ou... Eco, ligar TV, com um controle remoto a poucos centímetros da mão. Mas e quando sua casa inteligente começa a ocupar mais espaço do que deveria? Como preparar o jantar, dar opinião sobre problemas de família ou acreditar piamente que ela é a matriarca da família? Talvez a gente nunca veja isso com a Alexa, mas vindo de Cassandra... E esse é o episódio de hoje. E temos sinopse pra série, Bolitz. Temos. A casa inteligente mais antiga da Alemanha desperta sua ajudante de IA, Cassandra, depois de décadas, quando uma nova família se muda para lá. Interesting. E onde que as pessoas podem assistir essa série? Netflix. Facinho. Lembrando que teremos spoiler de Cassandra. O ano começou e tá na hora da gente se juntar para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts brasileiros. Se você tem um podcast, participe da campanha #o Podcast é Delas 2025, que acontece em março desse ano. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E tá ligado que seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê em Crystal Lake. Mas, cara, tá fácil, né? Porque é uma minissérie. Então, são 6 episodinhos ali de 50 minutos. Tudo bem que são 50 minutos. Mas, cara, Mas são episódios que seguram os 50 minutos. Seguram. Ele não tem injeção de linguiça, não tem filler. Nada. Então, assim, num sábado você consegue assistir e ouvir esse episódio. Exatamente. É uma série alemã, totalmente produzida na Alemanha, rodada na Alemanha, com atores alemães, e ela estreou mundialmente no dia 6 de fevereiro. Ela ficou no top 10 em primeiro lugar em muitos países. Acho que 32 países, se eu não me engano. Caramba! E justamente na Alemanha ela estreou na 3ª posição, né? Mas ela logo subiu pra 2ª. Ah, legal. E assim, cara, 14 milhões de pessoas já assistiram essa série. Sim. Então, e ela é muito boa mesmo. Ela não é aquela coisa de, hype, só que, né, não, quando você assiste... Ela é fotografada muito bem. É linda essa série. Muito linda. Ela tem boas atuações, grandes atuações, na verdade, né? Eu não conhecia nenhum dos atores, não tenho que reclamar. Pô, a Juno, que é a criança, atua bem pra caralho. Muito. Acho que o piorzinho pode ser o filho da família original. Eu acho que ele é mais ou menos, um ator mais ou menos, mas... eu sinto que ele é aquele ator, ele é aquele personagem que ele se segura na pele de algo que
ele não é. Então eu acho que isso que dá aquela sensação de que ele não tá atuando bem. Só que na verdade ele não tá se atuando bem como um filho masculino, masculinizado no caso, né? Porque o pai quer que ele jogue futebol, quer que ele faça isso. Então ele vai meio robótico fazendo as coisas. Então assim, mas ele é um ator um pouco ruim ou ele tá atuando muito bem no que ele precisa mostrar. Sim. E a Cassandra é excelente, velho. Não tem que falar dela. Demais. Foda demais, velho. Tanto quanto a Cassandra original, como humana, ou a Cassandra robô. Porque ela também tem uma versão robô de inteligência artificial. Na verdade, a gente vai descobrir que não é uma inteligência artificial, né? Praticamente, ela é uma consciência uploaded. Exatamente. É uma máquina com consciência humana. E é engraçado que ela manteve as memórias dela dos anos 70, né? Porque essa casa, ela foi criada nos anos 70. Mas agora eles já estão em 2025, né? Sim. 2024, 2025 e tudo, mas ela mantém ainda as memórias dela anteriores, então ela realmente não é uma inteligência artificial, porque se perguntar qualquer coisa pra ela de 72 pra frente, ela não vai saber responder, porque ela não sabe das coisas, ela precisa aprender pra saber, exatamente. E a Cassandra, ela funciona tipo como uma governanta onipresente, porque ela tá espalhada pela casa inteira, tem telas com ela, né? Tipo, por exemplo, aqui em casa a gente tem 2 Alexas. Tem uma Alexa que tem tela e uma Alexa que não tem tela. Como se fosse uma Alexa dessa, do tamanho de uma TV de 21 polegadas, espalhada pela casa inteira. Em todos os lugares, inclusive no banheiro. Cara, é muito desconfortável isso. Porque ela fica ligada o tempo todo. Ela fica com aquele... E o olho dela, ele meio que acompanha. E ele acompanha real. É diferente do Jesus da avó. O quadro de Jesus. Que fica te acompanhando, mas ele tá parado ali, né? Não, ela realmente acompanha. O olhinho vai lá, você vai tomar banho, ela vai ver, ela tá vendo. Porque ela realmente tá em prontidão o tempo todo pra te ajudar. Ela não é acionada por tom de voz, igual a Alexa, por exemplo, igual a Siri, sei lá. Eles até falam, né? No começo, ela era uma assistente mesmo, que eles acreditavam, porque eles falavam, né? Cassandra, abrir a porta. Cassandra, trancar a porta. Porque ela é acionada assim como uma Alexa. Só que aos poucos ela vai meio que tomando ali a família e já não precisa mais falar Cassandra. Ela já se oferece mesmo pra ajudar, né? Sim. Ninguém mais precisa de nada. O elenco aí como a gente já comentou, é um elenco bem bom, assim, né? E essa família nova que muda pra casa é a família do David e da Samira Priel, um romancista super famoso da Alemanha, dentro desse universo da série, né? E ela é uma artista plástica. E eles têm uma vida mega confortável, né? Tipo, eles são ricos. Porque ele é meio que o Stephen King da Alemanha e tudo, porque, exato. Mano, eles têm a vida hiper confortável, assim. Eles têm 2 filhos, o Finn e a Juno, que vão ser usados aí como arma pra jogar os pais um contra o outro. A Cassandra é basicamente isso, assim, ela quer tomar o lugar da Samira e ficar com o David e as filhas, e os filhos deles. A filha e o filho. Tudo isso por conta da vida dela mesmo, né? Porque na série, o que deixa a série dar esse tom interessante pra série é que ela sempre tá mostrando a vida atual, né, da casa, em 2020 e pouco, e a vida na época de 1964, 1970, até 72, em que a Cassandra, ela era uma humana, né? Que ela tinha a família dela. E ela era aquela dona de casa perfeita, né? Ela cozinhava, ela cuidava do marido. Ela que imagina-se, né? De uma dona de casa. De uma esposa perfeita dos anos 70. Exatamente, né? Porque ela cuidava do filho, né? Que ela tinha um filho só. Depois a gente descobre que, na verdade, ao longo do tempo, ela tinha 2 filhos, né? É engraçado que ela, pra mim, tem um jeito um pouco da família dos Jetsons. A família deles lembra um pouco a família dos Jetsons. Muito. A família dos anos 70, né? Né? A mãe toda preocupada com os filhos. E também ela robô. A versão dela robô lembra... Nossa, a versão dela robô lembra muito. Lembra muito a robô dos Jetsons, né? Claro que deve ter uma inspiração ali, né? E dá pra imaginar, né? Por que ele criou, né, a Cassandra. Porque no caso foi o marido que criou a Cassandra. A gente vai falar um pouquinho sobre essa criação, né? Do motivo pelo qual ela foi criada. Enquanto uma inteligência artificial, uma assistente, né? No caso. Por que ele criou
com esse visual, né? Porque, cara, se você for pensar bem, a referência, né, de uma assistente era os Jetsons mesmo, né? Era uma robô que anda pela casa, né? No caso, ele criou um pouco mais, porque ele criou TVs no... Sim. Mas ela tem uma pegada muito a robô dos Jetsons, porque muito! Ela aspira, ela corta grama, ela corta... Ela faz comida, e a dos Jetsons também fazia isso. Fazia muito. Então, assim, ela é realmente uma governanta na casa, Ela né? é uma governanta onipresente. O interessante é que a família muda para essa casa porque eles tiveram uma tragédia, né, familiar, né? A irmã da Samira se suicida na frente da filha, né? Na verdade, a filha encontra ela morta. O legal dessa série é que a gente sabe pouco. E ela vai te dando de pouquinho as coisas, né? Depois você descobre que a irmã tinha um tipo de esquizofrenia, alguma coisa. E isso é utilizado ali, o marido fica desconfiado da Samira, porque ele acha que ela também tem um pouco de esquizofrenia. É bem interessante, assim. Inclusive, esse presente e passado que você falou, né? Mostra muitos paralelos entre a Cassandra e a Samira, né? Claro que em situações diferentes, mas muito paralelo entre elas duas, né? É, porque a Cassandra, ela quer ser uma mulher perfeita porque ela se vê sendo traída, né, pelo marido dela. A gente vai vendo, a gente fica meio desconfiado, será que ele tá traindo mesmo? Será? Porque parece sim uma traição. A primeira vez que ela pega, não era ele. Não era ele. E aí eu pensei, nossa, mas... E ele tava em outro local, e a assistente dele, que ela tanto fala, não tem essa, mas ele mostra um estereótipo que as pessoas não vão desconfiar, que o pessoal mais antigo não vai desconfiar, sabe? Aí pensa, então tá bom, é como se fosse, sei lá, o assistente dele fosse um homem, entende? Aos poucos você vai vendo que, na verdade, ele não tá traindo com a assistente, ele não tá traindo com... Ele tá traindo com a melhor amiga dela, que provavelmente o filho que ela tá carregando, porque a amiga dela tá grávida, né, e ela se sente mal. Mas no começo a gente acha ainda que não, que tipo, será que é? Será que não é? Depois a gente descobre que é, né? Ela tá desconfiando de uma traição e realmente essa traição tá acontecendo e parece que tá acontecendo há muito tempo, porque até no momento em que eles tinham um relacionamento bom, a mulher já tava grávida, né? Já. Que ela já sabia, porque na hora que ela recebe a notícia, ela chora. Ela não ligava, né, como acontecia em muitos casamentos antigamente, né? E aí, quando se descobriu a gravidez, ela ficou puta da vida, né? Então, mas aí fica um pouco dúbio, porque não dá pra saber se ela sabia, se ela imaginava que o filho pudesse ser do marido dela, por uma questão de traição, tudo, que depois a gente descobre que ela perdeu um filho também, né? E aí seria... Cara, isso aí foi uma parada mais inesperada da série, foi isso. Porque até então, né, perdeu um filho, né, teve um aborto, e você compreende, né, que a pessoa fica um pouco sensível, né, por conta disso, assim, é normal. Mas, cara, na verdade foi a coisa mais traumática do universo, assim, sabe? Pra todos os envolvidos. A série, ela tem dezenas de plot twists, assim, que ela vai em cada episódio. Dezenas não, mas tem vários plot twists. Até o último episódio tem plot twist. E você fala, gente, aonde que vai chegar? Tem personagem ainda pra acontecer, pra aparecer. Mas eles amarram tudo direitinho, assim, sabe? Uma coisa que eu gostei bastante é isso. Não fica nenhuma ponta solta, nem nada. Eles conseguem amarrar tudo. Fica uma pra mim, ficou uma. O quê? Por que o David queria bater na Samira no final? A desculpa era pra defender os filhos, mas a gente sabe que não era. Eu acho que ele se apaixonou pela Cassandra. Porque ele é ele é o pior marido de uma série de TV que eu já vi, cara. Cara, ele não... Mano, imagina, você tá casado, você tem 2 filhos e você não acredita na sua companheira. Cara, ele é um tonto. Ele não é nem uma pessoa, tipo... Ele não parece ser maldoso. Ele vai pela maldade, pela tontice. Cara, a esposa dele tá falando umas coisas que são aleatórias, mas você não acredita nela. Bolo, se a Alexia começasse a fazer umas coisas estranhas, eu falasse pra você, por mais que tenha problemas, sei lá, minha irmã é esquizofrênica, minha família inteira tem problema psicológico e eu tô falando que a Alexia tá falando comigo. Mano, assim, primeiro, eu vou começar a gravar. Coisa que a gente pensava que... Isso é um furo da série, né? A série a Samira deveria fazer. Ela se passa na nossa época. Eles têm celulares e ela não grava nada. É óbvio que pode acontecer também... como ela é uma tecnologia, por mais que ela seja arcaica e tudo, ela controla todas as coisas, né? Então talvez ela pudesse controlar também qualquer tecnologia. Eu acho que não, acho que esse celular não.
É, né? Mas eu não sei, assim, mas eu fico pensando, vai que, entende? Ela entende que algum celular tá ligado, que alguma coisa tá acionada ali, ela consegue captar sinal de celular, que nem controle remoto, quando a gente coloca a câmera no controle remoto e a gente vê ele funcionando com um brilhinho assim, que ele brilha. Então, mas é uma... Mas ela tem câmera, né? Então, mas é que a infravermelho, tipo, existe há muito tempo. Aham. A tecnologia do celular não existe desde os anos 70, entendeu? Então não tem como ela... Eu não sei. Mas vamos supor que ela consiga, assim, sabe? Por sinal, de satélite. Porque, querendo ou não, ela deve funcionar de alguma forma, né? Tipo... Então, isso é uma coisa que não mostra, né? Parece que ela tem uma vida própria ali, né? Isso é um pouquinho estranho, mas tudo bem, eu passo pano. Pra mim é uma coisa que acaba se tornando algo mais sobrenatural do que uma tecnologia, ele tem um sabe? toquezinho meio sobrenatural, principalmente mais pro final, assim, que na verdade não é sobrenatural, mas deixa a gente... Pô, um ursinho some, assim, de repente em cena. E aí eu falei, caralho, como é que porra é essa? Eu já achei que fosse a Cassandra. Porque como ela anda pra lá e pra cá... Mas ela que tava mexendo no... Não, a Cassandra que tava mexendo no ursinho. E aí ela deixou o urso no banco e de repente alguma coisa foi... é verdade, puxou. é verdade. Caralho, mas assim, o lance de sobrenatural que eu digo é em questão de... A gente pensa, né, poxa, a tecnologia, ela tem um limite ali, né? Mas ela vai adentrando de uma forma tão... Ela acaba sendo inteligente demais, entende? Ela acaba concatenando ideias de coisas que ela tá ouvindo ali. Por exemplo, o momento em que a Samira tá conversando com a amiga dela, no meio do papo ela fala que o maior trauma da vida dela foi quando a irmã prendeu ela no armário. 5 minutos depois, a Cassandra pede ajuda pra Samira na cozinha e pede pra Samira pegar uma coisa na dispensa e ela prende a Samira na dispensa. E assim, cara, todas as portas são conectadas com essa inteligência artificial. Então, não tem como você destravar aquilo com chave, não tem uma opção. Isso que eu acho muito foda nessa casa, querendo ou não. Porque eu penso assim, gente, vamos supor que ela funcione com internet, porque ela não tem um lance de internet super... Que em 72 a internet era arcaica, né? Não era, vou controlar toda a casa via internet, sabe? A internet para o público nem existia ainda. Então, pois é. Então ela deve funcionar de alguma forma. Mas eu fico pensando, cara, hoje em dia a gente tem opção de interruptor, tem opções que você consegue utilizar sua casa sem a inteligência artificial. Porque, cara, se cai a energia, se cai a força ou a internet não tá funcionando em determinado período, você não tem como fazer nada, entende? Você não tem como ligar a TV, não tem como abrir porta, não tem como fazer porra nenhuma. Ou tudo fica destravado, sabe? Então a porta fica destravada, perde total a segurança, entende? Então ela tem todas as travas. Então não tem uma chave pra abrir um cômodo por dentro, não tem uma chave pra fazer nada, ela não tem controla nada. só a porta. Ela abre a porta e fecha a porta sem ter uma dobradiça, sei lá, aparentemente inteligente, né? E Então, assim, ela controla até a porta da geladeira. ela controla tudo. Ela controla todas as coisas, a luz do tudo. forno. As torneiras, todas. Tudo. Então, a casa, ela, tipo, meio que virou a casa, né? Por isso que realmente ela é, tipo, um deus dentro da casa, né? Assim, isso eu tenho uma suspensão de descrença absurda. Com certeza. É um filme... É um universo que não é o nosso, porque tem a questão do ultrassom, que o marido dela tenta inventar, mas... Já existiu o ultrassom, em 1970 já existia. Eu acho que ele é tipo aquele cientista que quer criar coisas que já existem, mas ele quer aperfeiçoar. Eles não comentam, sobre isso. É ele verdade. comenta depois, que criaram depois uma outra tecnologia melhor que não causava câncer. Cara, isso é foda, que é basicamente o que acontece, né? A Cassandra, ela não fica puta com nada, a não ser no momento que ela descobre que ela vai morrer de câncer por conta desse ultrassom que ela fez. Que realmente, a gente tava vendo que ela tava desenvolvendo um câncer ali naquele momento. Horrível, a cena é horrível. Horrível. E muito bem feita, assim, né? Só que tem uns furinhos, por exemplo, ela ficou com câncer, mas e o cara que tava operando a máquina? Por que ele não ficou com câncer? Então, pois é, porque ele tava usando a mão exposto. dele, ele não tava com proteção, não tinha nada, ele tinha um jaleco.
Então, é assim, a série O realmente... marido dela também O marido tava do dela lado. Tava todo mundo exposto ali. Aham. Ela realmente tem esses furinhos, né? A gente passa um pano e tudo mais. Porque ela é uma história muito bem contada. Aham. Então, isso que eu acho legal. Porque, assim, por mais que a gente tenha que fazer a suspensão de descrença por conta dela controlar a casa inteira, por exemplo, por conta do histórico da família da Cassandra. Porque ela sempre foi uma dona de casa perfeita, né? Uma mãe, uma esposa e tudo. Ela não trabalhava, porque, querendo ou não, ela não tinha tempo mesmo pra trabalhar, porque ela tinha que fazer o almoço do marido, o jantar do marido. Cuidar dela, porque ela tinha que estar linda, porque ela, na casa dela, ela tá sempre ela tava linda. sempre impecável, acordava. Impecável. Ia dormir de maquiagem, acordava de maquiagem. Aham. E assim, ela era perfeita, sabe? Assim, ela era realmente perfeita, a esposa perfeita, a mãe Ela era um perfeita, robô. tudo. Ela era um robô. Então, assim, quando ele vai e cria uma inteligência, porque ele tava trabalhando, né, com a questão da pessoa viver pra sempre. E, mano, se você for pensar bem, a única forma de um ser humano viver pra sempre é você deixar a essência do ser humano, mas o corpo não vai existir, cara, porque vai existir só a memória, que é o que a gente sempre fala, né? Ah, a pessoa morre, mas a memória fica. A pessoa morre, mas a ideia fica. Realmente, a memória ficou, sabe? Ela é a esposa perfeita e o corpo dela não existe mais. Ela descobre o câncer, é um câncer que já se alastrou pelo corpo inteiro, tá afetando até a voz dela. O marido dela desenvolve essa tecnologia aí de transferir a consciência pra uma máquina, pra que ela viva pra sempre. E essa cena é Matrix puro. Cabelo cortado, sentada numa máquina com um buraco atrás aqui na nuca, e o marido dela enfia só que ele enfia uma agulha. E ela não tem igual no Matrix, todo mundo tem o corpo preparado pra receber aquela agulha, né? No caso dela, ele enfia a agulha direto, mas a gente não vê, né? Mas só a sugestão da cena já deixa a gente bastante agoniado. Só que aquilo causa uma revolta muito grande no filho, até no próprio marido, que não era aquilo que ele queria. Ele encostava nela, ela era fria, porque ela era uma máquina. Dá pra ver isso quando ele vai tomar banho e ela pede pra olhar e ele tá se masturbando e ela quer transar com ele, só que ela não tem ela não tem nem perna aberta, sabe? Assim, o lance dela é todo contínuo ali, sabe? Então ele fala que não dá pra transar. E aí quando ela vai tocar nele, ela toca com aquela mãozinha de Playmobil. E aí é desconfortável pra ele. Assim, cara, é desconfortável pra qualquer pessoa, entende? Se vê um Playmobil me apertando, cara, dói. E aí ele fala que não tem como, não dá pra fazer isso, sabe? E ela pede pra masturbar na frente dele, né? Pra ele se masturbar na frente dela. E ele tenta, só que ele também não consegue porque ele não sente tesão naquilo, assim, sabe? Ela é uma cabeça, entende? Uma tela. Sim. E não dá. Então aí ele precisa desse toque humano, precisa disso, precisa daquilo. Mas, tipo, ele quer ainda ela como uma empregada que ela sempre foi pra ele. Porque, assim, depois a gente vê que ela nunca foi esposa. Que ela nunca foi mãe. Ela sempre foi empregada do filho, empregada do marido. Foi escrava dela mesma, assim, sabe? Em questão de ter que se arrumar pra ficar bem pra ninguém, porque o marido dela não ia jantar, o filho dela começou a sair com outras pessoas e não queria jantar também. Na verdade, chega um momento que ele tá sozinho, né? Que a gente até comenta. Ele tá fingindo conversas, fingindo amizades, fingindo tudo isso. Eu acho que ele é gay. Ele foi abusado pelos caras, né? Foi, E aí ele não se aceita por conta da época, né? Da situação, da até família. porque o pai dele, até mesmo em questão de vontades dele, né? O pai dele não quer que ele faça balé... como é que fala? Patinação no gelo, que é o sonho dele era fazer patinação do gelo desde a infância. E o pai dele disse que não, porque ele não é uma mocinha. E ele virou um alcoólatra, sabe? E assim, ele vai beber sozinho. E eu até falei pra você, né? Tipo, cara, antes ele estivesse namorando um cara escondido, entende? Porque ele ainda teria uma companhia. O mais triste pra mim é ele não tá namorando um homem, se relacionando com ninguém, não ter um amigo, contar. Mano, pra mim é o mais triste isso, ele contar que, tipo, a menina que ele tá, entre aspas, né? Namorando... Ai, é perfeita porque ela gosta das mesmas coisas que ele, porque eles conseguem falar sobre filme, sobre música, ela gosta das mesmas músicas que ele, das mesmas bandas. Aí eu pensei, eu acho que vai aparecer ele com um cara, mas, né, tudo bem. Aparece ele sozinho. E eu fico assim, mano, tava falando pra você, assim, né, cara, pra mim isso é o mais triste dessa situação toda. E ela vive isso com o Finn, né, em 2025. Porque o Finn, ele é um menino gay. Família super respeita ele, né, e tal. Então, pra ele é muito comum se relacionar com um homem, entende? Então, não tem aquele tabu nem nada. E eles mudaram pra uma cidade pequena, né? E ele se relaciona com o Steve, por exemplo. E o Steve também é gay. No começo, a gente não entende muito bem, né?
parece uma amizade e tal, mas depois a gente vê aquelas trocas de olhares que você não faz com seu amigo, por exemplo, e aí a gente pensa, tá rolando uma coisa aí. Mas o Steve é lixão, mano. É, muito. Lixão, velho, lixão. E ele faz umas coisas que parecem amorzinho. Tal, mas, cara, ele é lixão. Uhum. Se ele fosse uma mulher, por exemplo, pra mim, eu não me relacionaria com ele. Sim, pois é. Cara, imagina. Porque, tipo, mano, ele tem vergonha do que ele é compreensível pela cidade que eles estão, só que o que ele faz com o Finn não é uma coisa que você faz por vergonha, é uma coisa que você faz por maldade. Exato. Porque tem um momento que o Finn vai e eles estão se beijando, no caso não é o Finn que beija ele, os dois se beijam, né, no vestiário. Parece um colega dele lá, de repente, no vestiário, e ele dá um soco no Finn. Sim. Tipo, ele poderia dar um espacinho, tipo, apertar a mão, ou falar, opa, né, trombei. Ele mostra que ele beijou o Finn, que o Finn beijou xinga, ele, né? Você vai falar, sei lá, seu viado, então. Assim. E aí o Finn fica naquela de, cara, ou você assume, ou, né, porque minha família... Super... ele melhora depois que ele vai embora da casa dos pais, né? E depois que ele se afasta de todo mundo e ele fica morando sozinho lá num lugar. É numa casa abandonada, né? Que é tipo uma casa de primavera, né? De veraneio e tal. E aí ele começa a se assumir mais tranquilamente. No final tem até um momento legalzinho entre eles, né? Que o Finn é músico, faz uma música pra bunda do Tom Holland. E aí tem essa piadinha entre eles e tal. É legalzinho, assim, mas... Cara, ele faz um porta-joias com a música. Não, faz aquele negocinho de... uma caixa de música, né? Caixa de música com a melodia da música dele. Cara, isso pra mim é uma prova de amor muito bonitinha, assim, sabe? Você deu um soco na minha cara. É verdade, tem isso. Então, né? Mas assim, eu acho que ele acordou pra vida quando ele foi... Porque ele viu a família do Finn, né? Tipo, super respeitando ele. Na verdade, é assim, tipo, respeitando tudo e tal, mas é uma coisa assim, cara, o Finn gosta de homem. E daí, sabe? Assim, talvez o Finn nem precisasse assumir pra família, porque não tem mais essa hoje em 2025, entende? Óbvio que tem família, sim. Que ele veio da cidade grande também. Então. E aí, assim, talvez ele nunca precisasse assumir. Era só, tipo assim, ele viveu, escolheu as coisas dele, e a família meio que... Tá, aí beleza. Então, parece que ele queria essa vida também, né? Então, ele foi contar pros pais dele, e o pai dele bateu loucamente nele, sabe? E aí foi o momento que ele teve que sair de casa. E aí eu acho que ele compreendeu isso, assim, sabe? Meio que o que ele tava fazendo até com o Finn, de bater no Finn de repente e tudo, né? Que ele aprendeu na dor o que é ser gay, sabe? Porque até então tava guardadinho ali e tudo, tava confortável pra ele ser gay desse jeito, sabe? Mas vai chegar uma hora que você vai ter que se relacionar. A sociedade vai ter que ver isso, entende? Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. A Cassandra, ela causa um inferno na vida da Samira, né? Faz a família toda ficar contra ela, né? Ela vai parar numa clínica psiquiátrica, porque ela mesma, em certo momento, acho que acaba desconfiando de si mesma, né? Porque todo mundo fala, não, deixa disso. É o famoso deixa disso. Mas faltou ali realmente, eu acho que faltou só uma polidinha ali no roteiro pra talvez ela gravar, de repente aquilo gerar um mal-estar. Aquilo faltou, porque, mano, se acontece alguma coisa estranha com a gente, hoje em dia a gente vai gravar. Se a gente é assediado de alguma forma, a gente vai gravar pra ter provas. E ela não gravaria, ela tava sempre no celular, né? O celular tava sempre com ela mesmo. Então, acho que faltou isso, assim, né? Esse embate entre elas, assim, é interessante, né? É legal. Vai criando uma expectativa, você fala, caralho, aonde vai levar isso, né? Leva até o ápice de que o David tenta matar ela, tenta matar a Samira, porque a Cassandra mandou. Isso que eu fico pensando, mano... É uma coisa que, assim, eu acredito que o David, sendo o David, ele não iria acreditar na Samira, ainda que ela gravasse. Mas isso daria mais revolta na gente enquanto telespectador. Porque ela não gravar, fica naquela dúvida de, e se ela gravasse, será que ele iria acreditar? Eu acredito que não. Também acho que não. Mas... ela tá gravando e ele não tá aceitando, significa que ele tá apaixonado pela inteligência artificial e não tem mais o que fazer. Acabou. Porque essa falta de aceitação dele é muito estranha, assim, né, cara? Ela é muito... Ou ele se apaixonou, tipo,
de primeira, Aham. e isso não ficou claro pra gente. Eu acho que ele se apaixonou e ela conseguiu conquistar ele, porque o lance dela é ter uma família, né? Família feliz, sabe? Com 2 filhos, porque, cara, ela tinha a família perfeita dela. Tinha um marido que ama, que aceita tudo que é dela, que tá lá com ela o tempo todo. Tem o filho, que ele é gay, e tá tudo bem, porque ela aceitava o filho dela. E ela respeitava o filho dela. Só que dá pra ver isso pela infância dele. Que ela comprou patins de gelo pra ele. Só que aos poucos ela foi se entregando tanto pro marido dela, que ela acabou afetando o filho dela também, né? Tipo, não, você vai fazer futebol, você vai fazer isso. Então, assim, ela tinha um filho que era gay, que era o que o filho dela queria. E ela tinha filha também, que tinha nascido. E ela era uma menina, tipo assim, aparentemente comum, normal, não sei, porque a filha dela nasceu com o rosto deformado por conta do câncer. Nasceu toda deformada. Toda deformada. Né? E assim, a filha que existia na família, ela não era uma criança deformada como a filha dela. Então, cara, ela tinha a família perfeita. O problema era que ela não era a mãe. Sim. Então ela tinha que ser a mãe da família. Tanto é que aos poucos ela ia chamando, né, de minha princesa e tal, porque era assim que ela chamava a Margaret, que, né, assim que é a que filha a Samira dela chamava a filha também. Aham. Né? Tem muito esses paralelos, né, temporais, assim, esses paralelos são assim, tipo, o marido, ele não é um bom marido. Não é. O David, no caso, ele não é um bom marido. Ele não é, mas ele é um ótimo marido pra Cassandra. Sim. Porque ele ouve a Cassandra, ele conversa com a Cassandra. Ele não é um merda que nem o marido da Cassandra original. Ele é um marido e um pai ausente. Porque você não vê ele fazendo coisas pelos filhos, tipo, levando. Ele até faz umas coisinhas pequenas, assim, mas tá falando de quem? Do David. Sim, mas o marido da Cassandra era um merda. Também. Aham. Era um merda. Muito. Assim. O cara ia caçar ao invés de assistir o jogo de futebol do filho, tá ligado? Aham. Era um merda isso. Era um cara que não fazia nada em casa, era servido, era o reizinho da casa, sabe? Então, o David não era tanto assim. Ele não era, mas ele é meio que o reizinho de hoje em dia, porque hoje em dia a mulher não faz tudo por ele. Mas se você for pensar bem, ele consegue tudo que ele quer, porque ele tem a vida perfeita, ele tem a profissão perfeita, ele tem tudo perfeito. Indiretamente, todo mundo tá fazendo tudo por ele ali. Só que ele não precisa pedir nada, sabe? Ele nem vai nas apresentações dos filhos, ele não participa. Ele participa só pouco, assim, e tal. Ele só participa nos momentos que precisam, tipo assim, você precisa cuidar dessas coisas. Aí ele vai lá e cuida. Mas enquanto ele não é mandado, ele não faz. O marido perfeito pra Cassandra. Ele acreditava na Cassandra, ele amava a Cassandra, ele fazia tudo pela Cassandra. Cara, ele ia matar a mulher dele pela Cassandra, porque ela falou. E ela literalmente pediu: mata sua esposa, porque senão eu vou fazer algo contra os seus filhos. Assim, de verdade, se eu ouço uma pessoa fazendo isso, sabe? Tipo, tem que matar você e tudo. Eu iria talvez fingir, sabe assim? Tipo, eu preciso pegar a confiança dessa máquina aqui. Então, olha, vou bater do seu lado. Finge que é demais. Finge que tá morta, por favor, porque ela não vai saber. Ela não sabe batimento cardíaco, sabe? Ela não é tão boa assim. Morreu? Beleza, então tá bom. Mas você vai chamar a polícia porque eu vou ficar cuidando das coisas aqui, sabe? Sei lá, tinha que ter essa cumplicidade entre o casal e já não tinha mais, sabe? Então parecia que ele já não gostava tanto, assim, parecia que ele tava sendo igual ao marido da Cassandra mesmo. Ele tava nem aí pra Samira. Era bom que ela tava no hospital psiquiátrico mesmo. Eles nem foram visitar. Mesmo não estando presos, né? Porque em certo momento a Cassandra prende eles na casa, né? E a gente comentou, né, sobre a Margaret aqui, né? Que a gente fala que, ela tinha um filho, teve um aborto. Mas como que existe a Margaret, né? E uma criança deformada e tudo. Porque ela nunca sofreu um aborto. Ela teve a criança. Inclusive, eu acho que naquele momento lá, né? Depois do ultrassom, ela teve a criança nasceu, a criança tava viva, e aí, mas ela nasceu totalmente deformada. E aí tem aquela questão, né, de, ela não vai ter amigos, ela não vai ter um futuro, porque ela é deformada, ninguém vai querer ficar junto com ela, ela não vai querer casar, porque naquela época a mulher era pra casar, né? Ela não vai casar. E eu acho que ela era radioativa ainda. A Samira encontra ela, o corpo dela morto, né, a parede em volta tá manchada. E é uma mancha estranha, só que tem um momento que mostra a Margaret andando e encostando nesse mesmo lugar. Ou o lugar tava manchado porque ela encostava muito ali, ou porque ela era radioativa mesmo. Pode ser, né? Porque tem grande chance de ser, assim, né? Mas eu acredito também que ela tava nesse lugar. Assim, o fato dela tá
presa ali, por exemplo, eu acredito que seja pra esconder ela, sabe? Proteger ela. Sim, com certeza. Tô falando só que eu acho que ela era radioativa também. Mas eu acho que ela devia estar radioativa. Eles não se preocupavam se ela era radioativa ou não. Eles se preocupavam com eles, né? Então. Eles não se preocupavam nem com ela. Eles se preocupavam que a sociedade vai achar da gente ter uma filha que tem uma deformidade. É isso que eles se preocupavam. Só não falaram. No caso, ele falou até, né? Que ela não ia bem, ela não iria ser aceita na escola. Então, mas ele tava jogando a culpa nela e não nele. É verdade. E aí, cara, isso revolta muito a Cassandra, né? Porque aí é um momento em que, além dela ter um câncer, ela teve uma filha que ela não pôde criar, porque o marido não quis. Isso que é loucura, porque assim, o que a Cassandra faz pelo marido dela é o que o David faz pela Cassandra. Porque assim, ela só esconde a menina pra morrer, né? Porque a gente vê na série, né? Que ela deixou a menina pra morrer, entende? Ela cresceu, talvez a Cassandra alimentasse a menina durante um tempo, tudo. No final, a Cassandra virou só uma inteligência artificial na casa, não tinha como cuidar da menina, como dar amor pra menina, a menina morreu, porque eu imagino que ela cresceu até os seus 7 anos, sei lá, como uma criança, assim, né, tipo, tendo a família lá, ajudando ela de alguma forma, tendo a mãe humana, mas depois, a partir do momento que ela se tornou uma máquina, ela não cuidou mais, né, e aí ela acabou morrendo de fome, cara, tipo, isso que é o mais triste, assim, sabe, tipo... os filhos da Cassandra foram os que mais se fuderam na série. Porque assim, a Cassandra, você fica um pouco, foda, a vida dela é uma merda mesmo, mas ela não era uma pessoa tão legal também. Ela era uma pessoa um pouco... Ela tinha uns problemas, assim. Mas a gente até compreende o fato dela não conseguir sair daquela situação, né? Porque nos anos 70, você não podia divorciar porque era feio. Ela nunca iria conseguir nada divorciada. Ela não iria sair com dinheiro, sair com nada. Ela morava numa casa foda, né? Então, eu penso assim, faz sentido. Ela não ia mais poder ver o filho dela, ou ela iria sair da família com o filho dela, ia passar fome. Então, assim, até compreensível ela se manter naquela família. Mas, cara, ela não era uma boa pessoa também, né? Era. E aí tem o lance na série também, que ela funciona até desligada, né? Ela não tá desligada, na verdade, finge, né? Então, porque assim, eles desligam todos os aparelhos, né? Tem um interruptor ali, tudo, que eles desligam ela totalmente, só que ela continua funcionando. Aí a gente pensa, é a parte que a gente acha que é sobrenatural, né? Nossa, ela tá funcionando mesmo assim, então é um espírito dela que tá aqui na casa, né? Porque é o que parece, né? Porque ela existiu, ela não é... A gente não consegue ver uma foto da Alexa, por exemplo, sabe? A Alexa sempre foi uma máquina, entende? Ela nem tem rosto, sabe? Quando você fala obrigada, Alexa, aparece um smile ali, sabe? A Cassandra já tem. E aí você pensa, né? Poxa, é espírito. Então ela funciona espiritualmente. Só que ao longo da série, né? No final da série ali, quando a gente vai vendo ela se transformando numa máquina, ela fala pro cara que fez o ultrassom dela, né? Ela fala pra ele, eu sei que você me deu esse câncer, então você tem uma dívida comigo e você vai fazer um interruptor escondido que eu possa me estar sempre ligada, ainda que eles me desliguem, e você não vai falar nada pro meu marido. E aí ele vai e faz. Então, tipo assim, ela também tem essa questão de, tipo, você vê a Cassandra na vida, ela é uma mulher manipuladora também, né? Ela conhece, ela consegue manipular as coisas e tudo, né? Assim que ela se sai bem na vida também, né? Tipo, sendo uma esposa perfeita e tal, né? A série, ela tenta dar esses elementos meio fantásticos, meio fantasmagóricos, assim. Tem momentos que a gente vê, quando a gente vê o passado da Cassandra, o forno piscando, você fala, caralho, o que o forno tá piscando, né, cara? Depois a gente descobre que é uma forma que a Margaret chamava a Cassandra quando ela precisava de alguma coisa, né? Ai, cara, é muito triste isso, né? Muito triste. Então, os filhos dela são as pessoas mais injustiçadas dessa série. Assim, os filhos da Samira e do David sofreram também, mas não chega a um pentelho do que os filhos da Cassandra sofreram. Essa série, ela é bem triste, assim, cara. É muito triste. Ela acaba triste. A Cassandra bota fogo em tudo e acaba. Né? Ela se mata junto com a filha. Sim. Né? Que já tá morta. E, cara, eu tava assistindo essa série, eu tava pensando, né?
será que existia mesmo inteligência artificial não, mas casa inteligente na época, né, tudo? Qual foi a primeira casa inteligente, assim, né? E, mano, o primeiro dispositivo inteligente pra casa, assim, né, que nunca foi comercializado, no caso, foi criado em 1966 pelo engenheiro Jim Sutherland, que, inclusive, o nome da tecnologia é Echo 4. Aí eu fico pensando, será que é Echo? A Echo Deve ter alguma coisa assim. Uhum. Aí e escreve como Echo, né? Que é Echo, no caso. Mas nunca foi comercializado, né? Não sei o motivo pelo qual nunca foi comercializado. No caso, essa tecnologia poderia fazer compra, controlar a temperatura da casa e até ligar e desligar coisas. Então ela é bem parecida com a Cassandra, né? Ligar e desligar coisa, comprar, controlar a temperatura e tudo, né? No caso, a Alexa também faz isso pela gente, né? A gente faz a configuração lá e ela funciona. Enfim, esse dispositivo, né, de 1966, ele era todo feito à mão, né? Com partes eletrônicas e de madeira. Cara, muito foda, né? Muito. Loucura. E aí, um ano depois, lá pra 68, 67 também, o Neiman Marcus, inclusive, tem uma marca de loja famosa de grife, assim, que se chama Neiman Marcus também. Quando eu fui pesquisar, eu encontrei a loja, eu fiquei assim, eita, como assim? Mas não, o nome na verdade, de duas pessoas, né? Neiman Marcus são 2 sobrenomes, se eu não me engano. Eles criaram um computador de cozinha, que é literalmente computador de cozinha, né? Que vem do inglês Kitchen Computer. Que utilizava a linguagem chamada BEC e de voltar, e os usuários tinham que fazer um curso de 2 semanas pra usar. Eu não sei como que funciona, assim, né? Muito eu usual, acho que automatizava eletrodomésticos, né? No caso, então aí, na verdade, não eram eletrodomésticos, né? Porque eletrodoméstico é porque tá elétrico, né? Então, enfim, utilizava, né? Eu acho que automatizava coisas mecânicas que as pessoas utilizavam, assim. Então, as pessoas tinham que fazer um curso de 2 semanas, e aí isso fez com que o produto não se tornasse prático em nenhum ponto de vista do usuário. Mas foi interessante, assim, que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, nos anos 70 ele vai pensar nisso, né, e tudo, pra praticidade, ainda mais que ninguém se importava com as mulheres, porque quem cuidava da casa eram as mulheres na época, né. Ninguém pensa na praticidade quando se pensa em mulher, né. Mas dá pra ver ali que tinha gente que pensou. E provavelmente não eram pra mulheres, né, com certeza eles moravam sozinhos, não queriam fazer essas coisas, e resolviam automatizar as coisas, assim, tipo, a casa. Mas ó, a gente tá falando de inteligência artificial. A primeira inteligência artificial, ela é datada de 1943. Sério? Foi criada pelo Warren McCulloch e o Walter Pitts, que era um computador com redes neurais, que é o que cria, não são redes neurais iguais às dos humanos, mas elas simulam as redes neurais humanas. Mas ela nunca foi usada. Só foi em 1956, John McCarthy utilizou essa inteligência artificial pela primeira vez. Caralho, cara, que foda! Eu tinha ouvido falar que a inteligência artificial é uma coisa muito antiga, assim, quando tava fazendo faculdade, mas era uma coisa mega arcaica, né, cara? Hoje em dia, uma inteligência artificial é outra coisa, né? Sim! Há Nossa, outros usos também. Cara, mas essa série ela é muito boa, eu gostei Muito pra legal. caramba. Gostei pra caralho também. E que notinha que você dá, Beats, pra essa série? Agora que a gente falou tudo sobre ela. Dou um 4,5. Ó! É muito bom, aprendeu, cara. A gente acabava o episódio e queria assistir outro. Cara, a gente tava tentando assistir de pouquinho em pouquinho, né? Mas não dava, não. Tanto é que quando chegou o final, porque a gente tava assistindo de pouquinho em pouquinho, porque a gente começou numa quinta. Sim. E era dia de trabalhar, dia de fazer coisa, a gente tinha um período de lazer menor. Aí quando chegou no sábado, acabou o nosso dia. Meio-dia foi só pra terminar de assistir a série. Ai, cara, que foda. E a sua notinha, qual que é, Beats? 4,5 também. 4,5 também. Então tá fácil, né? Tá fácil. Nossa média é 4,5. Porque, cara, realmente, pra mim, faltou um pouco da destreza da Samira de gravar. Sim. Ainda que o marido dela não fosse aceitar, não fosse entender. Eu entenderia totalmente ele não entender. O plot não ia mudar se ela gravasse, acredito eu. Claro, não. Então, eu acho que faltou isso. Era só um elemento a mais pra trama. Até um elemento pra gente ficar puto. Porque era um momento que não tem mais jeito. A gente iria aceitar o fato da Samira ter feito tudo.
sabe? E ele ser um bosta de verdade. Então, assim, ele foi um bosta, mas ele poderia ser pior. Sim. Então, eu acho que faltou isso. Eu dei 4,5 também, né? Mas eu passo um pano realmente pra esses pequenos problemas que tem na série, porque ela é uma série muito bem escrita, muito bem desenvolvida, tem as cores perfeitas, a escala de cores dessa série é maravilhosa, você se sente ambientado nos anos 70, você se sente ambientado no momento atual, no retrofuturismo, cara, muito bem fotografada, bonita pra caralho, as atuações estão excelentes, então assim, não tem o que você fala, velho, o que vou tirar dessa série? Pô, tem esses problemas, entendeu? Tem pequenas coisas que faltou um polimento. Uma coisa que eu acho engraçada também da série é, por exemplo, a decoração da casa. Óbvio, né, que eles estão morando numa casa que aparentemente já tá mobiliada, né? Mas até as decorações pequenas, assim, eles mantiveram, né? No caso, no quarto do Finn tem os pôsteres de mulheres que tem no armário. E eu fico assim, cara, mas por que ele manteve isso? É papel, sabe? Então, tipo, tem umas coisas que eu fico assim, tipo... 50 anos aquele papel não ia durar. Então, e ele tá com a mesma cor, entende? E assim, cara, por que você não tira? Não até é os você. estofados não teriam a mesma cor. Seria muito diferente. Pois é. Mas tudo bem, assim, realmente é tudo bem. Sim, eu entendo, assim, sabe? Só que, tipo, pra mim, o que ficou muito nítido foi a questão do pôster. Que eu falei assim, cara, por que o Finn manteve isso, sabe? Tipo, nada a ver, entende? Não é ele isso. A primeira coisa que eu iria fazer sendo uma adolescente seria tirar tudo, porque não faz sentido pra mim. Por mais que fosse, sei lá, Backstreet Boys, eu curto NSYNC, sabe? Tipo, tem que ter esse negocinho assim, sabe? Tipo, não é tudo perfeito, a casa é feita pra você. Enfim, mas isso daí só me deixou... Não foi por isso que eu tirei esse meio ponto, mas é uma coisa que eu fiquei assim, tipo, gente, podia ter tirado esse papel, entende? Tipo, uma folha sulfite, entende? Tipo, não é nem um pôster foda colado na parede, pintado. Enfim. E agora vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários dos últimos 5 episódios anteriores. Últimos 5 episódios anteriores, muito boa. Enfim, chegamos no episódio 95. Estamos chegando no 100 quase, hein? Faltam 5 episódios pra 100 episódios, hein? Vai ter coisa especial no 100 ou vai ser 100? Eu não sei, porque tem tanto lançamento, né? É verdade. Mas enfim, até lá a gente pensa. São 5 semanas, um mês e... Um dia. Um dia. Um mês e uma semana. Verdade, mas vamos lá. Leitura de comentário do podcast 94, Acompanhante Perfeita, que a gente gravou inclusive com a Nath do Geek and Feminist. E o Igor, no Spotify, comentou: eu compraria uns 3 robôs desse aí. Assim, eu finalmente teria meu grupinho de amigos. Enquanto vocês falavam do filme, acho que sei de onde pegaram inspiração pro filme. A música da Peach. Esse filme parece muito com a música Admirável Chip Novo. Acho que foi cópia. Quem sabe, hein? Segundo o que vocês... A música brasileira é bem famosa lá fora, né? Então, verdade. Segundo o que vocês falaram, o filme parece bom, mas eu não iria ver ele nos cinemas, porque mesmo parecendo bom, eu sinceramente não curti muito a ponto de ir pra um cinema, pagar ingresso, talvez eu veja quando chegar no streaming. Vale a pena assistir no cinema, viu? Vale a pena, mas, vale a pena. Cara, falta pouquinho, né? É verdade. Ele não é aquele filme que você fala, nossa, precisa do cinema porque o som é isso, a imagem é aquilo. Mas assim, o filme é bom, vale a pena ir no cinema. Sim. Mas também, se não quiser, vale a pena esperar no streaming também. Verdade. Vale a pena assistir, de qualquer forma. Porque, quando o filme é assistível em cinema, a gente sempre frisa aqui, né? Quando tá no cinema ainda, inclusive, a gente fala, vai. Então aqui realmente é um filme que vale a pena assistir. Sim. Obrigado, Igor. E agora vamos para a leitura de comentários do podcast 93, Filmes de Terror de 2025. A Juliana Almeida comentou a listinha dela, que a gente pediu lá, né? Falou, digam os seus top qualquer coisa aí, top 5, top 3, top 1 filmes que querem mais assistir no cinema. E ela comentou, número 1, A Mulher no Jardim.
Número 2, Extermínio. Número 3, Premonição. Mulher do Jardim é um filme que eu tô bem curioso, cara. Eu também tô. Extermínio também. Extermínio, cara, assim, não tô curioso. Já sei que vai ser bom pra caralho. E Premonição também tô curiosa. Tô ok pra Premonição. Assim, curiosa não tô, porque a gente já sabe mais ou menos a premissa do filme, né? Sim, então sim. vai ser, né? Mas eu tô animada. Tô bem animada pra Premonição. Tô bem ok, assim, pra Premonição. Mas a Mulher no Jardim... Se Sim. esse daí for o top 1 dela, não lembro qual que foi o meu top 1, mas... Eu também não lembro hoje, qual foi. nesse momento, eu faria esse top também. Top 1, Mulher no Jardim. Top 2, Extermínio. Top 3, Premonição. Sim. E vamos para o próximo comentário, que é do Miyagi, também lá no Spotify. Miyagi comentou: meu top 3. Terceiro lugar, Pecadores. Kate Bishop, Vampira, ai, hein? A que faz a Kate Bishop, Kate né? Bishop, A esqueci o nome Gavinha dela. Arqueira. Gavinha Arqueira. Eu cedia meu pescoço de bom grado. Eu também. Em segundo lugar, Extermínio, a Evolução. Trailer muito foda. Vou até correr atrás dos filmes anteriores. Sim, eu também quero ver os 2 filmes anteriores aí pra relembrar, porque eu não lembro de muita coisa. E o primeiro lugar do Miyagi é O Macaco. Que trailer malucaço, adorei. Eu vi que já tem gente assistindo o filme, mas as avaliações estão boas. Espero que seja bom. E deixo como menção honrosa o filme Wildwood, uma animação em stop motion com uma pegada mais sombria. Ela é da Laika, um estúdio que eu adoro. Tá confirmado, entre aspas, para este ano, mas sem data específica. Legal, Caramba, não sabia. que legal! É bom que a gente pode trazer uma animação pra cá, né? Sim. Cara, mas eu gostei também desse top 3 do Miyagi aqui. Gostei. Pecadores também tá no meu... Se eu não me engano, tava no meu... Não, acabou não entrando, Não entrou né? no seu top. Não entrou, porque o Pecadores é do meu namorado, né? É. O Michael B. Jordan. Uhum. Olha, se for pensar bem, Pecadores tem a Kate Bishop e o Michael B. Jordan. É o... Nossos dois affairs, nossos dois crushes. Crushes. Juntinhos. Muito boa a lista do Miyagi também. O gostei. Pecador está na minha lista também, né? O Macaco também tá e o Extermínio também tá. Cara, eu acho que o Extermínio, se você for ver com galera de terror, se fizer uma pesquisa rápida, eu acho que o Extermínio é o que tá no... Todo mundo tá muito afim desse filme. Né? Eu acho que eu não coloquei no meu top 5. Eu acho que você colocou sim. Coloquei? Extermínio. Eu acho, não lembro agora também. Porque tinha tanta coisa. E aí eu acho que eu não coloquei, não lembro. E o último comentário aqui, não foi o top, né? Conforme a gente pediu lá, mas foi o Igor. Um dos nossos comentadores recorrentes. né? Recorrentes. Ele falou que ele faz aniversário em março, no dia 23, e que deve pegar um desses filminhos aí, porque março é um bom dia é um bom mês pra filme, hein? Mudando de assunto um pouco, é legal que ele vai perguntar coisas que a gente não falou no podcast, então eu gosto de falar sobre outras coisas às vezes, né, que a gente não tem espaço aqui. Mudando de assunto um pouco, Fábio, você assistiu o Círculo de Fogo? Se sim, gostou? Outra coisa, vocês viram o teaser de Quarteto Fantástico? Primeiro, eu assisti o Círculo de Fogo, o 1 e o 2. O 2 eu assisti no cinema com a Cal. Foi um dos primeiros filmes que a gente foi ver junto, eu acho. Ah, é? Eu acho. Ah, tá. Faz bastante tempo que a gente viu. E eu gostei muito do primeiro. Eu gosto, porque eu gosto de Tokusatsu e tal, né? Aquilo lá é uma homenagem do Del Toro ao Tokusatsu. Gostei pra caramba. Inclusive, gosto da trilha sonora. A trilha sonora desse filme é do caralho. E sim, a gente assistiu o teaser do Quarteto Fantástico, sim. E eu gostei bastante. Tô bastante ansioso, cara. Cara, eu também gostei. Eu também tô bastante ansiosa pra saber como é que vai ser o filme. Eu acho que vai ser bom, viu? Sim, gostei de ver o Coisa. Achei o Coisa bem interessante. Tem aquele easter egg lá do Coisa atuando como o personagem dele lá no urso. Então, foi bem legal. E parece que vai ter um Reed Richards meio diferente de Reed Richards que a gente já viu em cinema. Ele tem cara de que ele tem espectro, um pouco do espectro autista, eu achei. Reed Richards é o Pedro Pascal. Ah, tá. Eu não percebi isso. Não sei, vamos ver. Eu gostei da Vanessa Kirby de Mulher Invisível. E o Tocha Humana não deu pra ver nada, né? É verdade. Mas tem o Galactus. Aham. E o Galactus de balde na cabeça, que é o que a gente queria ver. Cara, eu gostei bastante. Tô ansiosa. E esse daí eu vou ver no cinema. Sim, com certeza. Ó, o Falcão, o Capitão América 4, a gente assistiu no cinema e a gente gostou. É verdade. E aqui vamos para o comentário único no podcast 92, no episódio 92, A Frequência Kirlian. E o comentário é do Igor, no Spotify. Ele colocou em letras garrafais, então tem que gritar. Eu tava zoando! Nunca tragam
The Jester é Terrify, só que pior. Eu curti muito Frequência Kirlian. Aí diminuiu a... É porque foi um pedido dele esse filme, The Jester. Entendi. Tudo bem, então a gente não vai trazer. Obrigada, Igor, pela dica. Pela não dica. Porque é legal, ó, porque o Igor já tá sacando o que a gente curte, né? Então já sabe que a gente já pode passar longe desse The Jester aí, né? Uhum. Obrigada, viu, Igor? E que legal que você curtiu Frequência Kirlian. É mesmo. Muito bom. E vamos para os comentários do episódio 91, sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Ó, que rapidão. A Nara Machado, nossa amiga Nara, que gravou com a gente aqui já um episódio, a gente já gravou lá no Cine Botequim também, vai estar link no post hoje. Ela comentou assim, a.k.a. Carrie versus Jason Voorhees. E que é esse filme, é isso? A gente até comenta. Nossa, muito, muito. Mas é um bom filme, eu gostei. Eu também gostei. Cara, de todos, assim, né? O primeiro, ele é muito bom, o segundo também, né? Mas esse 7, ele, no decorrer do... Porque geralmente, né, quando a gente vê uma franquia, os outros filmes, eles vão ficando meio que, né, oscilando entre bonzinho e ruim, bonzinho e ruim. Sempre os primeiros são muito bons, mas, cara, esse é muito bom, eu gostei também bastante desse Gostei. filme. E, cara, ó, o André, não sei o que fazia tempo que não lia comentário do André aqui também, que é um comentarista recorrente no nosso podcast, mas ele é nosso amigo pessoal, né? Há, sei lá, 10 anos, mais ou menos. Ah, por aí. 10 anos, né? Fala, casal sem medo. Coração bateu forte nesse episódio. Esse é meu filme preferido do Jackson. E vocês têm razão, a entrada do novo ator talvez tenha dado um peso diferente no personagem. E misturar as ideias de outras franquias foi um charme a mais. É verdade. É verdade. E fica curiosidade pra galera. O ator que faz o doutor é o icônico Morto Muito Louco. Caralho, sério? Ai, caralho! Eu não sabia que ele era o Morto Muito Louco, não. Gente! Cara! Morto Muito Louco, velho. Eu amo esse filme. Do 1 e do 2, cara. Filme que passava direto da sessão da tarde. E ele finaliza filme 5 queimadas no porão, mesmo sem sustinho no final. É porque realmente, né, esse filme não tem um sustinho. Não tem. E por questões de falta de conhecimento dos produtores. Por ignorância, tem que ter. É Jason. E o Leonardo Silva Ferreira também comentou no Spotify. Vocês são demais, continuem assim. Obrigado, Leonardo. Obrigada. Você valeu. Que é demais comentando isso pra gente. É isso mesmo, cara. Valeu, muito obrigado. A gente gosta muito de comentários curtos assim também. Né? Foda. Muito obrigada. Continue ouvindo a gente. E o Miyagi também comentou nesse episódio lá no Spotify. Cal e Fábio, às 3 da manhã, em um taco de beisebol na mão, batendo na porta do Jason e falando: cadê meu susto final, hein? Esse seria o nosso susto final pro Jason, que faltou, né? Essa parte 7 eu não me recordo de ter visto. Acho que vou dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada, cara. Ele é legal. É legal, sim. Vale a pena. Eu adorei. Eu fiquei muito imaginando mesmo a gente. E o Igor também comentou nesse episódio lá no Spotify. Caramba, o filme parece bom. Vocês sabem me responder se eu tô ficando louco? Esses dias eu recordei, enquanto eu estava em uma lanchonete, aí eu lembrei de uma parte de um filme que aparecia uma lanchonete. E ele fazia um hambúrguer de carne com o formato da máscara do Jason. Vocês sabem que filme é esse? Puta, não faço ideia, hein, cara. E pior que isso não é nem me lembro, cara. Será que não foi uma comédia, talvez? Tem telecinese na vida real, sim. Existem 2 tipos de médium que podem mover coisas. Porque eu sou espírita e sei um pouquinho dessas coisas. Ah, legal, cara. Caramba, que foda. Quando eu era criança, eu queria mover coisas, sabe? Aí uma vez eu vi no Domingo Legal que as pessoas falavam que dava pra mover só coisas feitas com peças naturais, assim, né? Então, tipo, metal e tudo, né? Aí eu peguei uma vez um anelzinho que eu tinha e fiquei olhando muito pra ele pensando, eu vou fazer ele se mexer. Eu fiquei muito tempo olhando pra cara dele, assim, pro anel, pensando que um dia ele ia se mexer, entende? Aí eu ficava lá, muito concentrada, tipo, ele vai se mexer. Ele nunca se mexeu, porque eu não tenho técnica nenhuma, né? Mas eu acredito quando as pessoas dizem que conseguem mover coisas. Eu tenho vontade de ver. Eu nunca vi, mas eu não desacredito. É.
Cara, eu vou pesquisar pra saber que filme é esse aí, porque eu não faço ideia não, mano. Eu realmente não me lembro. Mas obrigado pelo comentário de todo mundo, que esse foi um dos episódios mais comentados, inclusive, né? E agora vamos para os comentários no episódio 90, A Bruxa de Blair, de 1999. Parece que os comentários são de 1999, né? Escrevendo cartinha pra gente. Que é do André Alves no Spotify, nosso amigo aqui comentando de novo. Fala, casal sem medo! Esse episódio me faz voltar no tempo e me colocou no cinema novamente assistindo esse filmão. Na época, pelo menos foi. Episódio cheio de curiosidades que complementou demais o filme. Até o lance da moradora da cidade que eu nem imaginava. Foi massa demais. Era outra época mesmo. Fica a dica, Sexto Sentido. Interessante. Sim. Esse também marcou época e uma geração. Já vai para as anotações aqui que o André indicou Sexto Sentido. Nossa, mesmo, né? o Sexto Sentido é muito foda. E aqui nesse mesmo episódio 90 de Bruxa de Blair, temos um comentário também de Thiago Kimil. Eu não sei se é Kimil. É verdade, depois fala pra gente, é Kimil ou é Kimil? É isso mesmo, que a gente quer saber. Também. A gente sempre lê Kimil, então... Porque o Thiago também é um comentarista recorrente do nosso podcast. E ele comentou no Instagram e disse: quem viu esse filme no lançamento, sabe o impacto que ele teve na cultura pop. E em geral, genial. Cara, esse filme é muito bom mesmo, né? Ele teve bastante impacto e ele é bem bom mesmo assistindo hoje em dia, né? Eu gostei dele. Eu também gostei. Eu gostei bastante. Obrigada, Thiago. E o Miyagi tá aqui novamente, comentando pelo Spotify e disse: episódio recheado de informações. Deixou o papo bem rico, muito interessante de ouvir. Ai, que legal, né? Eu gosto muito quando as pessoas comentam sobre isso nos nossos episódios, que a gente sempre traz, né? Informações legais e tudo. Eu nunca vi a Bricha. Eu nunca vi A Bruxa de Blair. Sim, eu falhei com o cinema. Não falhou não, porque eu assisti também muito no modo a caralho quando eu era mais nova, e dessa vez eu assisti de verdade, então... Tamo junto, Miyagi. Mas lembro das pessoas sempre comentarem sobre ele na minha infância. Marcou demais a época e aparentemente se sustenta até hoje. Agora que tá no Pluto, fica mais fácil de ver. Sim. Isso aí, fica a dica, né? A gente até não costuma comentar onde estão os filmes, né? Enquanto a gente tá comentando aqui, né? Ou tá lendo os comentários e tal. Mas pra quem quer assistir, tá de graça na Pluto, então Sim, vai que vai. Inclusive os Jason todos estão lá também de graça. Na Pluto ou na Mercado Play? Tá no Mercado Play No também, Mercado de Play. graça. Não sabia que o Fábio gostava das HQs dos Power Rangers. Ouço falar muito bem delas. Dizem que é até melhor que as séries. Aí eu deixo esses comentários pro Fábio fazer. Eu acho que eu respondi esse comentário lá pro Miyagi lá no comentário. Só essa parte, né? Sim, eu leio as HQs, estou comprando aqui no Brasil. A gente teve uns problemas aí de entrega com eles aí, inclusive tá atrasado pra caralho a minha entrega dos 2 últimos volumes. Li os crossovers que saíram pelo Pipoca Nanquim com a Tartaruga Ninja. Com a Tartaruga Ninja. Sim, eu lembro que eu tava lendo alguns scans uma época, depois eu parei de ler. E assim, não é que é melhor, ele expande o universo, né? Mostra coisas que a gente não via, um pouco da personalidade dos personagens que a gente não via. Eu acho que é bem legal, assim, pra quem... O Miyagi, por exemplo, que desenha e tudo mais, né? Tem um perfil de desenhista, né? Eu acho interessante, cara, ver os quadrinhos deles, mesmo que seja no scan, vale a pena. É bem legal a história. Muito bom. Obrigada, viu, Miyagi, pelo comentário. E o Igor comentou no Spotify, nesse episódio também, que ele diz aqui: no episódio da queda, eu estava esperando o momento da volta do Andreas por essas bandas. Eu só não consegui colocar meu limite de linhas do Spotify. Sobre passado e futuro se encontrando no presente, hehehehe. Em 2016 rola uma coisinha semelhante, hein? Isso foi um spoiler. Ele tá falando do Bruxa de Blair novo. Entendi. Obrigado por fazer o episódio do meu pedido. Estou me planejando pra fazer minha cartinha. Vou fazer um desenho bem bonito pra colocar nela. Hoje a gente vai ler a cartinha dele também. Olha. Tenha uma boa semana, pessoal. Cara, que tinha muito isso mesmo, né? O pessoal fazia as cartinhas e desenhava e tudo, né? Ai, gente. Eu já fiz isso, já. Eu também já fiz. Eu fiz pra uma época que eu era do fã-clube de carteirinha da Hello Kitty. Olha Não. aí.
Lilica Ripilica. Tinha até carteirinha, assim, sabe? E tinha o meu número de RG lá também, sabe? Assim, aí eu pensei, fã de carteirinha é isso, sabe? Fã de carteirinha é isso. Aí é isso. E eu fiquei assim, tipo, eu tenho carteirinha. Então, eu era criança, né? Minha mãe pediu, a loja falou, quer fazer? Minha mãe falou que queria. Tirei uma fotinho lá e pronto. Aí meu primeiro RG praticamente, assim... Não, eu já tinha, acho que uns 10 anos, porque meu primeiro RG foi com uns 9 anos, assim. Mas é isso, aí eu tinha lá meus documentinhos e tal. Eu também fui fã de carteirinha de alguma coisa, mas eu não lembro o quê. Eu não lembro se era de quadrinho, não lembro Eu era exatamente. literalmente fã de carteirinha da Lilica Ripilica. Inclusive, né, esses nossos podcasts acabaram saindo um pouco do fluxo, né? Porque foi meu aniversário, né? É verdade. Aí a gente acabou comemorando, né? Fazendo várias comemorações, né? E tal. E aí desandou, mas em breve volta aos trilhos de novo. E eu falo isso porque eu já estou ficando velho e já não lembro mais das coisas de quando eu era criança. Então, vamos para o próximo e último comentário do último podcast. É o podcast 89, Nosferatu. O Luiz Gustavo comentou lá no Spotify. O filme ficou aquém do que eu esperava. E puxa, o ponto mais marcante, mais icônico do de 22 é o design do vampiro. Todo mundo queria ver como seria a releitura daquele visual com a maquiagem e os CGIs atuais. Mas decidiram inovar demais e acabou descaracterizando muito. Concordo plenamente. Também concordo. Tendo que buscaram referências históricas, mas eu não queria ver isso. Eu queria ver o Nosferatu clássico. Esse filme poderia se chamar simplesmente Drácula. Tipo, ele não tem nada, não tem orelha pontuda, não tem o dente, não tem. Ele é um vampiro genérico com bigode. É verdade. E isso porque Drácula também tá em domínio público, né? Então não precisaria fazer um filme do Nosferatu com a roupagem do Drácula. Poderia fazer um filme do Drácula. Podia ser o Nosferácula. Nosferácula! Cara, se fizesse isso, seria foda. Obrigado, Luiz Gustavo. Valeu, Obrigada, Luiz Gustavo. A gente compartilha da sua opinião, viu? Sim. Porque faz total sentido. E agora vamos para a leitura de e-mails. E temos 2 e-mails aqui pra ler. O primeiro é do Igor Ribeiro. O Igor que sempre comenta lá no Spotify com a gente. Sim. Fala, casal sem medo! Como vocês estão? É o seguinte, tô mandando minha cartinha pra vocês. Eu sou o Igor, vulgo Igão. Esqueci de me apresentar no começo, mas tô fazendo isso agora. Eu conheci o podcast de vocês há só alguns meses. Acho que só 2 meses. Risos. Nossa, é engraçado, né? Que a gente tá comentando, tá lendo bastante e-mail, bastante comentário, parece mais tempo. Mas eu curti mesmo. E amei as suas personalidades. Ah, que lindo. Dos seus comentários e experiências com os filmes em questão. Os detalhes que vocês trazem sobre as obras é realmente muito bom. Olha, eu algum dia gostaria de trabalhar com entretenimento, tipo criando filmes e séries e coisas nesse sentido. Porque eu tenho muitas ideias que eu julgo mais para filmes, séries, livros, etc. Vocês teriam alguma dica para entretenimento em geral ou só pro gênero de terror? Tipo, vocês poderiam me dizer dicas para como fazer um filme de terror bom, na opinião de vocês? Bom, obrigado pela atenção, por fazerem os meus dias mais interessantes e tudo de bom pra vocês, Fábio e Cal. A gente não respondeu até agora, a gente já tinha visto o e-mail faz tempo, mas a gente vai responder agora depois que a gente leu. Faz mais sentido, né? Mas assim, respondendo no geral, né? Vamos supor que tem alguém ouvindo aqui e também tem vontade de trabalhar com entretenimento, né? E não sabe por onde começar e tal, né? A gente também não sabe por onde começar, mas a gente também gosta de entretenimento de terror, querendo ou não, né? Por isso que a gente fez um podcast sobre terror. Então, pode ser uma forma de você ir lá começando, né? Se você gosta de filme, se você gosta de... Você pode fazer uns curtas. Uns contos também. É uma forma de você conseguir fazer. Tem um colega meu que tá fazendo teatro comigo, por exemplo, que ele agora foi estudar cinema e tudo, né? Pra profissionalizar mesmo nessa área. Mas ele tava fazendo curtas de terror. Tipo, coisa de, 2, 3 minutos mesmo, sabe? Não são aqueles curtas de 10 minutos, 15 minutos que a gente vê, né? Mas é bem curtinho mesmo e sem fala, sem nada, tem atenção, tem tudo o que um filme de terror tem, que é papum, sabe? Então é uma forma de você começar, né? Você pode ver qual que é o seu talento hoje e mais pra frente você vai aprimorando pra cinema, pra tudo isso, né? Digo isso não só pro Igor agora, mas também pra outras pessoas que tenham essa vontade também, né? Porque essa pergunta é tão legal, eu sinto que vai ter gente querendo saber e tipo, ai, mas nossa. Mas a gente se aprofunda na resposta
resposta respondendo o e-mail dele. Sim, maravilha. Mas obrigada, viu? Obrigado por todos os elogios e, pô, valeu por ter conhecido o nosso podcast, ter dado uma chance e ter gostado, né, cara? Verdade. A gente faz pra isso. Exatamente. E todo mundo que comenta aqui também faz, além do Igor, né? Faz nossos dias mais interessantes também, né? Com certeza. Porque se a gente não tivesse comentário, não tivesse curtida, não tivesse download, a gente talvez não estivesse fazendo mais, né? Talvez a gente fizesse, mas sem aquela vontade, assim, né? É verdade. Igual a gente gosta, a gente, quem acompanha a gente nas redes sociais, né? Não nas nossas redes sociais particulares, mas do Terror Sem Medo, já viu que a gente tem um estúdio, a gente montou um estúdiozinho em casa pra gente gravar, a gente grava nossos cortes. Lá, então a gente aparece, eu apareço, a Cal aparece, vocês podem ver como é que é a gente, até o nosso estúdio também, né? É verdade. E o próximo e-mail, e último e-mail, é do Miyagi. O Miyagi mandou esse e-mail falando sobre o podcast que a gente gravou, que foi um pedido dele, né? Foi com esse aqui, Liam. O casal Sem Medo não gostou da minha recomendação e agora fodeu. Ai, que dó, não! Zoeira. Interessante as opiniões de vocês. Eu concordo que a série tem esses problemas com a dinâmica de algumas das histórias. O episódio do mosquito mesmo, embora tenha um plot bem legal, ele é um pouco maçante sim. Mas ainda assim gostei bastante da série. Essa estética mais experimental, a roupagem mundana, igual a Cal citou, sobre histórias de cidades pequenas, toda essa mística que envolve Kirlian e a Rádio Fantasma, o próprio radialista, que é um personagem bem da hora, dão um ar de mistério que te deixa curioso para saber mais do que está acontecendo na cidade. Tudo isso me deixou engajado enquanto via os episódios. É um projeto que mostrou bastante potencial, embora talvez não tenha conseguido explorar 100% dele. Super vale a pena conferir só por essa proposta mais diferente de série. E sobre os episódios, no YouTube tem 8 episódios disponíveis, mas no site oficial da série, atualmente ela conta com 10 episódios no total, 5 para cada temporada. Ai, legal. Mas assim, quando o Miyagi comentou aqui sobre os episódios deixarem ele bem engajado, é engraçado porque assim, por mais que a gente não tenha curtido tanto a série, pelo menos assim, pra mim, eu não curti muito a série por conta, né, de, tem episódios maçantes, tudo, tem episódio que eu gostei bastante, mas ele deixa a gente intrigado pra chegar até o final. E isso é verdade, sabe? Ele deixa a gente bem engajado, assim, até o fim. Então, é a questão bastante da estética, da dinâmica e tudo, né? Mas fica a dica pra assistirem mesmo, porque deixa a gente bem engajado, assim, sim, sabe? Sim. Não é porque a gente não gostou 100% ou, sei lá, que vocês não devam fazer uma recomendação também. O Miyagi pode recomendar. Assim, a gente até comenta no episódio, a gente só não vai fazer esse, sei lá, a gente vê que não vai rolar um papo bacana, porque assim, a gente não liga de falar mal das coisas, mas também a gente não quer ficar só reclamando, porque não vale a pena, não é muito a nossa proposta, né? É, uma coisa muito extrema, assim, a gente já não faria, porque a gente não eu pelo menos não conseguiria assistir até o final uma coisa muito extrema, sabe? Tipo, por exemplo, o próprio Jogos Terrifier, Mortais. Jogos Mortais. Jogos Mortais 1 é um excelente filme, a gente faria talvez sobre o primeiro. Sobre o primeiro e sobre o Espiral. Espiral também é muito bom. Também é legal também. Por exemplo, Terrifier eu não tenho o que falar, porque eu acho uma merda, eu acho ruim. E eu não assisti, por causa da proposta, mas eu vi vários vídeos, conheço um monte de gente que assistiu e já contou pra mim como é que é o filme e tal. Então, mas mesmo assim, recomendem, tanto que assim, aqui abaixo a gente tem a nossa, dentro do lugar onde a gente faz a leitura de e-mails, aqui no nosso drive, a gente tem aqui os filmes que a gente, que vocês, todos os ouvintes já pediram, né, a gente já arriscou alguns aqui, inclusive o Miyagi, ele recomendou 2 joguinhos, um deles eu já comprei. A gente vai preparar os gameplays aí, talvez a partir do final de março, abril, a gente vai preparar, a gente já preparou tudo pra fazer a gravação dos gameplays, né? O Darkwood eu já comprei, tava na promoção, aproveitei e comprei, pra gente fazer esse gameplay. A gente tá vendo como que vai ser o formato desse programinha que a gente quer fazer. Mas obrigado, Miyagi. Obrigado pelo e-mail, obrigado pela recomendação. É muito legal. Ai, muito bom.
E se você chegou até aqui, depois dessa leitura, depois desse episódio massa sobre a Cassandra, eu quero agradecer pelo seu download, agradecer pelas suas 5 estrelinhas, pelo seu comentário, por estar engajando aqui com a gente nas redes sociais. E a gente agradece muito, que isso ajuda pra caramba a gente. Então compartilha com seus amigos, compartilha com quem curte esse tema de IA, de casa inteligente e tal, bibi. Se você curtiu essa série, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente. E é isto. Até semana que vem. Tchau. Tchau!